Minha gente, muito feliz pela companhia de vocês. Muito obrigado por estarem aqui no canal, por estarem assistindo os nossos vídeos. Não esquece de compartilhar, de fazer tua inscrição, de curtir e eventualmente colocar nos comentários a tua dúvida sobre o que a gente está discutindo aqui, ok? Então vamos embora agora para a nossa 20ª questão, uma questãozinha muito boa. Eu particularmente tenho uma divergência, eu tenho uma divergência, mas isso não importa para fins de você ter e poder assinalar a alternativa correta na hora do exame de ordem ou da seleção que eventualmente você esteja fazendo, tá? Essa é uma questãozinha aí já de certa forma antiga, ela foi lá de 2012, ó, no 8º exame de ordem. Olha só, questão simples, né? Pode o presidente da República, né, editar medida provisória contrária à súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal? Olha só, vamos voltar aqui. Isso é uma discussão muito parecida com os efeitos das decisões em controle abstrato, porque praticamente a súmula vinculante ela tem os mesmos efeitos do julgamento de um ADIM. Né? Lógico que a súmula vinculante ela é uma síntese do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ações originárias, né? Nos casos concretos que são submetidos à apreciação, eventualmente em grau recursal, enfim, você tem uma súmula vinculante que ela é expedida segundo o artigo 103A da Constituição, após reiteradas decisões em matéria constitucional. Então, mediante a aprovação de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pode haver a aprovação de um enunciado de súmula vinculante. A gente já viu, inclusive, aqui no canal, outras questões que cobram diretamente o tema súmula vinculante. Então, a partir do momento da expedição dessa súmula vinculante, ela já tem ali eficácia erga omnes, efeito vinculante, né, e vai ali vincular o Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas 3 esferas da federação e também o Poder Judiciário na sua função atípica. Não podemos esquecer disso, ok? Então, veja, tanto o descumprimento de uma decisão vinculante em controle abstrato, quanto o descumprimento de uma decisão proferida, ou melhor dizendo, de um enunciado de súmula vinculante, pode comportar o manejo de uma reclamação constitucional. Então, alguém propõe uma reclamação constitucional, alguém que eu digo é aquele que teve uma decisão contra si e que está descumprindo a autoridade de uma decisão vinculante do Supremo ou o enunciado de uma súmula, e aí essa reclamação é proposta no Supremo e se diz assim, olha Supremo, tem um tribunal aqui, tem um juiz, tem uma autoridade administrativa que está descumprindo a autoridade da sua decisão. Então, o que é que o Supremo pode fazer? Cassar aquela decisão, determinar que outra seja tomada no lugar, não é? E aí você tem as consequências de uma autoridade do judiciário ou do executivo ou do parlamento na sua função atípica de descumprir uma decisão vinculante do Supremo ou um enunciado de súmula, né? Súmula vinculante tem várias, muito conhecidas aí no Brasil, súmula que proíbe o uso de algemas, a não ser em situações restritas, a súmula que proíbe ali a chamada a prática do nepotismo, né? Tem tantas outras súmulas aí que são extremamente importantes, interessantes, inclusive a título de estudos, tá? Então isso é basicamente o que a gente estuda. Não é? O parlamento, na sua função típica, ele não se vincula às decisões proferidas em controle abstrato, nem em razão do enunciado de súmula vinculante. Significa dizer que a legislação ela pode ser criada em sentido contrário, né? A gente já viu isso. Agora, olha só que interessante. Nessa questão aí, ela não está cobrando a atuação legislativa do parlamento. Ela está cobrando uma atuação legislativa do presidente da República, expedindo aqui o quê? Medida provisória. Então, a gente sabe aqui, basicamente, que a MP ela é um ato normativo, né? Regido ali no artigo 62 da Constituição Federal. Então, há matérias lá que não podem ser tratadas mediante MP, por exemplo, matéria reservada à lei complementar, né? Matéria relacionada a direito penal e a processo penal, a processo, por exemplo, né? Não pode ser tratado mediante MP. A MP tem um requisito aqui de relevância e urgência, vai passar por um processo de conversão daquele texto da medida provisória em lei ou não, né? Vai ter ali o prazo de 60 dias prorrogáveis automaticamente por 60 dias, se não foi apreciada ainda, se não foi concluída a análise ali daquela, aliás, se ela se não iniciou, né, o processo de conversão em lei, então ela tem um tempo vigente ali de no máximo 120 dias, né, 60 mais 60. Óbvio que não vai se contar o tempo de recesso, daí porque se diz que o tempo da medida provisória, entre aspas, pode até ser superior a 120, tá? Não vai contar ali
durante o recesso, ok? Então, basicamente, o que é que a gente pode identificar aqui? E o presidente? Ele pode expedir uma medida provisória em sentido contrário ao entendimento firmado numa súmula vinculante, a um enunciado de súmula vinculante, e a gente pode até ir além. Será que o presidente pode expedir uma medida provisória em sentido contrário ao entendimento firmado pelo STF em decisão vinculante no controle abstrato? Como é que fica isso daqui? Como é que a gente pode discutir essa questão? A banca, a FGV, ela considerou correta essa daqui, ó. Cadê? Ela considerou como resposta correta a letra D. Porque diz o seguinte: sim, pois o presidente da República estaria, nesse caso, exercendo função legislativa. Então, a gente aplicaria aquele mesmo entendimento que a gente tratou aqui para o Poder Legislativo, que não se vincula às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato e também aqui na súmula vinculante. Então, é a função legislativa que não se vincula às decisões do Supremo Tribunal Federal. Seja a função legislativa sendo exercida tipicamente pelo parlamento, seja a função legislativa sendo exercida atipicamente pelo presidente da República, através da expedição de medida provisória. Então, o fundamento aqui na época foram várias as impugnações a essa questão, ao gabarito, né? A FGV ela exatamente respondeu dessa forma. Na verdade, aí o que a gente está observando é que foi a função legislativa exercida pelo presidente. Não foi na sua função típica ali de administrar a coisa pública. Essa sim, segundo determinação constitucional, se vincula, né? A administração pública nas 3 esferas da federação, a administração pública direta e indireta. Então, o presidente, nesse caso aí, ele não estava no exercício da função de administrador público. Ele estava aqui na função legislativa, né, exercendo a expedição, a sua competência para a expedição de um ato normativo primário, que é a medida provisória, e, portanto, ele poderia, sim, naturalmente, fazer esse tipo de expedição, expedir uma medida provisória com teor em sentido contrário ao entendimento da súmula vinculante. Veja, nunca mais caiu questão cobrando esse tipo de discussão aqui em medida provisória. Mas, de repente, a FGV ela pode repetir o debate dizendo aqui o presidente poderia expedir uma medida provisória em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo no ADIM, por exemplo. Por esse fundamento, poderia. Agora, provavelmente, o Supremo, se for provocado, deve declarar novamente a inconstitucionalidade da matéria desta feita sendo tratada através de medida provisória. Mas é aquela mesma discussão que a gente travou há pouco tempo, né? Considerando aqui as questões das reações legislativas, né? Ou reações dos poderes constituídos ao entendimento firmado pelo STF. Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado dessa dica, espero que você tenha gostado dessa questão. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, faz a inscrição no canal. Se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço.